Na mensagem de hoje, nós refletimos sobre o Salmo 1. Identificamos alguns estágios ali de esfriamento da fé. Você acha que não tem risco de esfriar a sua fé? Porque existe risco sim, o salmista nos alerta sobre isso. Mas ele traz uma promessa, porque quando nós meditamos na lei do Senhor, nós experimentamos a verdadeira alegria. E certamente essa mensagem vai impactar o seu coração. Então eu quero desafiar você a viver essa alegria plena que vem da presença do Espírito Santo. E você se blindar com relação à contaminação do mundo que pode gerar apostasia e esfriamento espiritual. Espero que essa mensagem abençoe o seu coração. Que Deus abençoe. E nesse mês de janeiro nós estamos trabalhando em cima de um binômio compromisso e promessa. Nós vemos que na palavra de Deus nós temos várias promessas. Nós temos muitas promessas e são inúmeras. Algumas já se cumpriram, outras estão em processo de cumprimento e algumas ainda se cumprirão. E a última delas seria o nosso processo de glorificação, onde nós teremos um corpo glorificado, estaremos na plenitude, onde não haverá mais a presença do pecado. Mas até essa promoção para a glória, até que nós possamos completar todo um processo de salvação, nós vivemos nesse mundo, num processo de santificação. E aqui nós precisamos entender que as promessas de Deus, elas vêm com compromisso. Então, quando eu entendo que eu tenho uma promessa, mas Deus espera que eu faça algo. É claro que tem coisas que Deus age independente de mim, mas a maioria das promessas, quando nós pegamos na essência, Jesus, Ele morreu por nós, e nós temos a salvação eterna através de Jesus, mas nós precisamos nos arrepender e reconhecer Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, eu quero nessa noite trabalhar, eu estou em cima de uma mensagem inicialmente trabalhada pelo pastor Roberto, eu trabalhei um pouco a minha cara ali dentro da mensagem, ele estaria pregando essa mensagem agora à noite, teve ali um travamento no ciático, e eu estou aqui, e pela misericórdia de Deus, eu quero compartilhar aquilo que Deus falou no coração do pastor Roberto, falou comigo nessa tarde, e que nós possamos juntos construir algo que seja para a glória de Deus e que seja desafiador aos nossos corações. Então, eu queria que você acompanhasse, nós vamos estar trabalhando o Salmo 1. E o tema da mensagem de hoje, essas promessas da presença de Deus na vida do discípulo, a lei do Senhor é a minha alegria. A lei do Senhor é a minha alegria. Você tem vivido a verdadeira alegria? Você tem vivido como uma pessoa alegre? Nós vamos refletir lá no Salmo 1, onde esse Salmo, nós olhando ali, ele parece ser uma introdução do que seria todo o discorrer de Salmos. Ali o salmista está trazendo algo que fala das bem-aventuranças, da felicidade, como é feliz aqueles que temem ao Senhor. E nós precisamos entender, e nós vamos trabalhar hoje essa alegria, mas sem deixar de mencionar essa alegria que seria o Macários, que são felizes, que é uma alegria que tem a ver com as circunstâncias que nós vivemos. Mas também nós vamos entender que essa alegria, ela pode ser uma consequência de uma outra alegria, que é a alegria que está no fruto do Espírito. Então esse ser feliz, ou bem-aventurados, ou ser feliz, ele é uma consequência de você viver a alegria, que é fruto do Espírito. E nós vamos trabalhar um pouco esse Macários versus Xará, e nós vamos caminhar um pouquinho nessa linha. Eu queria que você acompanhasse a leitura do Salmo 1. O Salmo 1, ele traz essa introdução que eu compartilhei agora. Salmo 1, queria que você acompanhasse, vai estar na tela, acho que eu vou ler aqui, porque é a minha versão aqui. Ele diz o seguinte: bem-aventurados aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É muito especial,
Porque existe um confronto que o salmista faz entre o justo e o ímpio. Nós vivemos num mundo, quem seriam os ímpios? Nós vivemos num mundo onde muitas pessoas não conhecem ao Senhor. Todas as pessoas são filhos de Deus? Não. João 12 fala que aqueles que creram, que o receberam, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas todas as pessoas são criaturas criadas por Deus. E para que uma pessoa entenda, se torne filho de Deus, basta ela vir na igreja? Basta ela ter aqui o seu nome no hall de membros? Quando você chegar no céu, você vai chegar lá e falar assim, olha, eu sou aqui membro da Igreja Batista do Bacaxiri, então eu tenho direito ao céu. Será que será assim? Na verdade, o que o salmista está falando é um contraste entre o justo e o ímpio, mas não tem a ver com aquilo que eu externo, mas tem a ver com aquilo que eu alimento aqui dentro. Então, quando ele fala bem-aventurados ou como é feliz, essa expressão é utilizada 26 vezes em Salmos. E no Sermão do Monte também ele usa a mesma raiz do grego, o makarios. Como é feliz? Como é feliz aquelas pessoas que entendem, nesse relacionamento com Deus, experimentam a felicidade. Nesse relacionamento com o próximo, ele se torna uma pessoa feliz. E ele gera e fica num ambiente feliz. Então, quando nós entendemos essa dimensão da felicidade frente ao xará, que é aquela alegria que é fruto do Espírito, que é experimentado na presença de Deus, que é o mesmo termo, o charás no grego, que é utilizado lá em Tiago 1. O que diz Tiago 1? Se alegre nas provações. É muito fácil nós nos alegrarmos quando as coisas estão tudo bem. Mas nós vemos Tiago nos desafiando, nos alegrar nas provações. Mas por que nós conseguimos alegrar nas provações? Porque quando nós entendemos que a presença do Espírito Santo em mim deve transbordar em fruto do Espírito, nas virtudes do fruto do Espírito, e um fruto do Espírito é a alegria, eu não vou caminhar meio que condicionado às circunstâncias da vida. Eu vou caminhar firmado na presença do Espírito Santo, e isso vai fazer-me viver o Macário. Então eu quero trazer essa reflexão do Salmo 1, onde ele traz um pouco essa felicidade que precisa ser alimentada aqui dentro. E nós temos que cuidar para que não nos afastemos do propósito de Deus. Albert Schweitzer, ele diz o seguinte: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro do homem enquanto ele está vivo. Você sabia que a sua fé pode morrer dentro de você? Você sabia disso? A Bíblia chama isso de apostasia, e às vezes é um processo lento. As pessoas vão se afastando, vão se afastando, vão se afastando. E aqui nós precisamos entender dois tipos de afastamento. Quando nós vamos lá em 1 João 2, ele vai falar de um afastamento, aqueles que saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Tem muitas pessoas que já passaram por aqui, mas nunca entregaram genuinamente a vida ao Senhor. Eles viveram por uma conveniência. Puxa, hoje dá status ser crente. Né? Então, dependendo da situação aí, tem crente dançando pagodinho. Tem crente aí, né, mudando a música do Exu. Agora, nem sei como é que é o nome lá. E aí, Iemanjá, é isso aí. Sabe, e acho que isso aí é evidência. Calma aí. Nós somos seres completos, então a transformação tem que vir, independente da conveniência de eu manter uma velha vida, dizendo que eu já tenho uma nova vida. Então, nós precisamos entender que muitos saíram do meio de nós porque não eram dos nossos. Mas tem aqueles que aceitaram genuinamente. E quando você genuinamente aceita Jesus, o que acontece? Quando nós vamos em Efésios 1,13, nós somos selados com o Espírito Santo. E esse selo, uma vez ele selado, eu não perco. Eu não perco a salvação. O pastor Russell Shedd falava assim, é possível perder a salvação? Perguntaram para ele, claro que é possível. Depende de quem salva. Se for Jesus, não. Mas se for outro... Então, mas esses, mesmo aqueles que têm o Espírito Santo,
ele pode ir aos poucos se afastando. Aí você vai ver alguns relatos de pessoas que acabaram se desviando e foram para o mundo, mas voltaram, que mesmo estando no mundo não conseguiram entregar plenamente a imoralidade. Porque a presença do Espírito Santo constrange. Embora ocorra a apostasia, o esfriamento, só que nesse processo, o que acontece? As pessoas às vezes voltam, mas só que elas voltam cheio de marcas, cheio de feridas, porque o mundo que atrai a vida de muitas pessoas, ele destrói. Ele arrebenta com a sua família, ele arrebenta com a sua vida. Por isso que o salmista está nos alertando, não se desvie, não se afaste de mim, não se afaste do Senhor. Então, quando nós olhamos para isso, talvez você precisa olhar para os planos que você colocou no início de ano e ver quanto desses planos está a buscar mais intimidade com Deus. Quanto desses planos está, nós vimos aqui nos pedidos de oração, alguém que pediu por santidade, e é isso mesmo. Porque a santidade, ele é uma consequência natural de quem busca profundidade na intimidade. Agora, quando eu não tenho profundidade no meu relacionamento com Deus, a santidade começa a ser relativizada. E por isso que muitas pessoas, com muita facilidade, elas negociam princípios e valores porque não têm intimidade. E vamos ver o que esse salmista tão precioso aqui deixou para nós de alerta e o que nós podemos tirar de ensinamento. E eu quero iniciar ali no Salmo 1, no versículo 1. Bem-aventurados aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e não se assentam na companhia dos zombadores. O que ele está dizendo aqui? Que a lei do Senhor não é minha alegria. Se a lei do Senhor não é minha alegria, a fé vai esfriar. Porque nós temos 3 áreas onde a fé esfria. E nós vamos ver aqui que é no comportamento, que é no pensamento, que é na identificação. Quem não anda no caminho, o conselho dos ímpios, não detém o caminho dos pecadores e não se assenta na companhia dos escarnecedores. A fé se esfria quando nós negligenciamos essa área. Quando nós vamos para as Escrituras, Abraão, o pai da fé, ele mentiu. Ele disse que a Sara não era sua esposa quando foi confrontado. Ele tentou ali estar encaixado naquele ambiente. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele adulterou. Ele deixou que o pensamento dele imaginasse ele se deitando com uma mulher casada, ele adulterou. Arão, o primeiro sacerdote, irmão de Moisés, o que ele faz? Primeira vez quando Moisés sobe no monte, ele vai lá e constrói um bezerro, para adorar um bezerro. Homens de Deus, que vacilaram, porque simplesmente tiraram os olhos, o foco do Senhor. Então nós vamos olhar para esses 3 momentos aqui, quando você aceita os conselhos, quando você participa dos caminhos, quando você adota atitudes. E o primeiro estágio do esfriamento da fé é quando você aceita o conselho de quem não teme a Deus. Veja ali, não anda segundo o conselho dos ímpios. Você começa a permitir que ideias pecaminosas rondem a sua mente, que os conselhos dos maus rondem a sua mente, sabe? Porque você começa a se adaptar a isso. Ímpios é a palavra de quem não teme a Deus. Quem não tem uma conduta aceitável a Deus. Quando nós olhamos nessa vida, ou nós influenciamos ou nós somos influenciados. Tem muita gente que estão dentro das igrejas, estão seguindo os influencers digitais, os conselhos de influencers. Estão se desviando da fé. Estão se esfriando, porque estão indo atrás de um modismo, estão indo atrás de uma autoajuda. Nós precisamos entender quem nós temos ouvido. Quem nós temos ouvido. Tem muitos filhos que estão fechando os ouvidos para o conselho dos pais. Os pais crentes, comprometidos com o Senhor. E estão dando ouvido ao professor da escola, da faculdade, aos amigos da escola.
Nós precisamos cuidar quem nós ouvimos. Porque é muito sério isso. Provérbios 13:20 diz: aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Existe uma orientação clara. Você tem andado com pessoas sábias? Ou você tem andado com pessoas tolas? Que de repente até é bem sucedido na sociedade. E aí eu vou com a desculpa que eu estou fazendo network. Network é benção. Você vai vir no evento do Primeiro Reino aqui, você vai fazer muito network. Se você é empresário, empreendedor. Certo? Mas é um network com a motivação correta. Mas eu não violo princípios e valores para agradar alguém que está tentando me influenciar e me levar para o mundo. Então esse é o primeiro esfriamento que acontece quando eu começo a aceitar conselhos de quem não teme ao Senhor. O segundo estágio do esfriamento da fé é seguir o exemplo de quem não ama a Deus. Veja ali, não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter-se? É imitar. É seguir o exemplo daqueles que não querem saber de Deus. Como às vezes eu começo a imitar pessoas, porque a pessoa tem um relógio bonito, se veste bem, eu começo a imitar alguns comportamentos que não tem nada a ver com Deus. E às vezes, para ser aceito no grupo, eu começo a contar piadas que são de mau gosto. Eu começo a falar da minha esposa, do meu esposo, desonrando o meu casamento, porque eu estou ali para tentar ser aceito pelo grupo. Você tem imitado a postura e a conduta? Isso gera um esfriamento. E o terceiro estágio é adotar uma atitude de escarnecedor. Veja ali, como diz ali, nem se assenta na companhia dos zombadores. Tornar-se escarnecedor é fatal, pois endurece e petrifica o coração. Sabe aquelas pessoas que elas fazem chacota com a sua fé? Elas acabam dizendo, esse negócio de igreja, isso aí não dá não. E aos poucos eu começo a acreditar. Nós precisamos entender que às vezes nós precisamos voltar ao primeiro amor, para não deixar ser influenciado. Porque Satanás, ele vem com tudo para tentar te destruir. 1 Pedro 5,6, nós vemos a raiz de tudo isso, que às vezes eu sou vulnerável, porque existe uma raiz de orgulho no meu coração que me destrói. E por isso que 1 Pedro 5,6 vai dizer, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E ele fala, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele te honre no tempo devido. No versículo 7 ele vai dizer, lance sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Mas no versículo 8 ele diz assim, mas vigie e orem, porque o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Querido, se você tem uma fé rasa, se você tem uma intimidade com Deus rasa, você está exposto, você vai ser presa fácil para esse mundo. E quando você menos perceber, você está se afastando, esfriando na fé, e deixando que esteja mais mundo em você. Mais valores do mundo do que você transbordando valores do reino para o mundo. Cuidado. Aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Eu nunca vou me desviar. De repente você tem essa frase pronta na sua mente. O que eu posso te dizer é, não negligencie seu tempo de qualidade com o Senhor. Se é uma das orações que eu faço, Deus nunca tire de mim um coração ensinável e o temor ao Senhor. Eu já compartilhei um sermão há algum tempo atrás, de um missionário americano com um grande sucesso em vidas transformadas, vidas abençoadas através da vida dele, com um programa de TV, um missionário muito relevante. E de repente ele é pego em adultério, ele é pego em corrupção, ele vai preso.
E ele é visitado por um pastor, o pastor Andy Stanley, que chega lá e pergunta para ele: quando que você deixou de amar a Deus? E aquele missionário falou assim: eu nunca deixei de amar a Deus. Eu deixei de temer a Deus. A falta de temor nos deixa expostos a ser contaminados pelo mundo. Então, será que você precisa mudar algo na sua vida para que você se fortaleça na fé? A lei do Senhor, ela precisa ser a nossa alegria. O segundo ponto que eu olho aqui, a lei do Senhor, quando ela não é a minha alegria, existe uma condenação final. Veja ali no versículo 4, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Então, a condenação final é um alerta aqui. Certo? É mais importante o que você é do que você pensa e faz. Por isso que o que nós precisamos entender é que a condenação é real. Um dia todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados. Todos nós. E aí eu preciso entender o que é o julgamento espiritual, aquilo que eu vou ter como consequência eterna do pecado. Lá em Hebreus, a palavra nos afirma: ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem o julgamento. O tempo que eu tenho para aceitar a Jesus, acertar minha vida com Deus é agora. Eu não posso procrastinar. Se Jesus voltasse hoje, agora aqui, será que todo mundo seria arrebatado aqui? Ou você ia ficar aqui no banco? Imagine. Tem um filme que ilustra um pouco isso, né? Voltados para trás. De repente você está lá assim, a Bíblia cai. Sabe, nós precisamos entender que a vida com Deus é sério. Nós precisamos buscar intimidade, porque existe um julgamento, sim. Mas eu posso falar no julgamento final, mas existe, e aí ele fala como os ímpios, como palhas. O que é a palha? A palha é o refúgio. Você vai comer a palha ou como milho? A palha é queimada. Então, nós precisamos entender que o que Deus nos espera de nós é que nós possamos viver a essência. Não sermos como os ímpios, que são como palhas que voam de um lado para o outro, de acordo com os ventos, mas nós precisamos ver por convicção. Porque nós estamos com os olhos na eternidade, nós vivemos a eternidade hoje porque nós já aceitamos a Jesus, mas até a nossa promoção para a glória eu vou buscar glorificar o nome dEle, honrar o nome dEle em todo momento, com a minha atitude, com o meu pensamento, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu vivo. Sabe onde começa a queda? Quando eu começo a pensar, será que isso é assim? Será que isso é assado? Eu começo a relativizar o pecado. Versículo 5 diz ali: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A Bíblia é clara: haverá julgamento e nós estaremos lá. Mateus 7, 21 a 23 diz lá: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Então lhe direi claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim que praticam o mal. É a palavra dura. É uma palavra dura. Eu acho que... será que tem como levar o endereçado para o céu? O hall de membros? Só para... pastor Edu. Você tem certeza da tua salvação? Se você não tem certeza, hoje você vai sair daqui com essa certeza. Porque você vai ser desafiado a entregar completamente a sua vida ao Senhor. Mas o que nós precisamos é entregar, mas por completo. Não meia boca. Certo? Não para continuar sofrendo.
Não para ficar torcendo para o Atlético. Misericórdia. Assim, nós precisamos entregar completamente a nossa vida ao Senhor, para vivermos intimidade que tem como fruto a santidade, que tem como fruto a evidência do poder de Deus que gera novos discípulos. Será que quando você chegar na presença de Deus, como estará as suas mãos? Será que você terá frutos para apresentar a Deus? Ou estará com as mãos vazias? Nós seremos julgados. E todos nós estaremos diante de Deus. Não tem como fugir. Não tem saída. Mas nós falamos de duas coisas quando eu não experimento alegria. Quando eu não experimento alegria, nós vimos ali que nós estamos na condenação final. Quando eu não tenho essa alegria na lei do Senhor, a fé ela pode se esfriar. Mas quando eu tenho alegria, qual a consequência? Aí nós vamos ver ali no versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. É como a árvore plantada junto aos ribeiros, o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. É interessante porque ele usa o termo ao contrário. Ele fala, como é feliz aquele que não anda com os escarnecedores, que não segue os ímpios e tal, mas ao contrário, quem tem satisfação na lei. Então, a lei do Senhor é a minha alegria, e quando isso acontece, eu tenho a prosperidade. Prospera. Então, a lei do Senhor contrasta com um conselho mau, e ao lado positivo de viver a vida cristã, eu começo a moldar o meu pensamento ao pensamento do Senhor. Ter prazer na leitura da palavra, meditar na palavra. Versículo 2 diz ali, sua satisfação está na lei do Senhor. Ter prazer na palavra. Sabe o que acontece? Muitas pessoas não conseguem ter prazer na palavra. Muitas pessoas não conseguem ter prazer na oração. O período devocional é uma luta. Por que é uma luta? Existe uma batalha espiritual acontecendo ali. Só que nós somos um ser que temos uma história. Quem aqui gostava de fazer tarefa em casa? Lá na escola, lá. Todo mundo ia estar brincando se tinha que ficar fazendo tarefa. Todo mundo gostava aqui? Ninguém gostava? Ficou louco. E aí você olha para o devocional, a leitura da palavra, é mais uma tarefa. E eu não gostava de fazer tarefa, então eu também não gosto de ler. Tem pessoas assim, eu tenho dificuldade para ler. Né? Então, na verdade não tem saída, meus queridos. Hoje não tem desculpa. Você não gosta de ler? Hoje tem áudio, Bíblia aí. Você ouve. Certo? Se você não consegue ouvir, pega a esposa, o esposo, pede para ele ler para você, pega os filhos. Não tem saída. O que você não pode é procrastinar o que é importante. Porque aquele videozinho que rodou por aí, se você lesse a Bíblia como você olha o celular, será uma maravilha. Se eu fizer uma estatística aqui, sendo bem sincero, gente, sincero, quem acorda, a primeira coisa que faz, pega o celular, levanta a mão. Sendo bem sincero, olha aí, olha em volta aí, olha em volta, quase unanimidade. Mas por que eu não tenho tempo com a palavra? Por que às vezes, hoje não vai dar, hoje eu não consigo? Queridos, tem que ter o HDL, hora, dia e local, para você se encontrar com o seu Deus, com o seu Pai. Essa intimidade com Deus precisa ser buscado, porque isso é a fonte da sabedoria. E a sabedoria gera prosperidade. A presença de Deus, o sonho de Deus é nos fazer prosperar. Jeremias 29:11 fala sobre isso. Os planos que Deus tem para mim e para você é prosperidade. João 10:10 fala do transbordar. Jesus ele veio para nos dar vida em abundância. Mas por que eu não acesso? Porque a fonte está aqui à minha disposição. E eu não acesso, e eu não busco intimidade, eu não busco crescer na presença de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós somos desafiados na sua lei medita de dia e de noite. A sua mente instintivamente se ocupa com as coisas que ocupam a mente de Deus. Seus pensamentos refletem os pensamentos de Deus. Será que é isso que acontece?
quando nós meditamos, é isso que nós precisamos buscar. 1 Tessalonicenses 5,17 fala de orar continuamente. O que é orar continuamente? Às vezes as pessoas falam assim, mas como é que eu vou orar continuamente? Eu vou parar, eu não vou trabalhar, então eu vou lá, estou na empresa, eu vou lá para o banheiro orar. Não, daí você está roubando a tua empresa. Está pagando teu salário, está pagando para você trabalhar, não para orar. Mas orar continuamente é entender que eu caminho pela vida, se eu aceitei genuinamente o Senhor Jesus, eu tenho em mim o Espírito Santo. E eu posso estar em espírito de oração, conectado com Ele, buscando a orientação dEle, a direção dEle, sendo orientado por Ele em tudo. Eu falo lá quando às vezes eu sento para algum negócio, alguma situação em negociação, se a pessoa que está no outro lado da mesa não tem o Espírito Santo, eu já estou ganhando. Tão simples assim. Eu olho para ele e falei, perdeu o playboy. Agora, se ele tem o Espírito Santo também, aí eu falei assim, agora vamos ver quem é o preferido. Queridos, nós precisamos desenvolver um relacionamento de intimidade. Se você... eu lembro logo no início do nosso casamento, eu e a Angélica, nós estávamos em Brasília, e eu comecei a viajar. Tinha um projeto no Rio Grande do Norte, eu fui 2 dias, depois 4 dias, depois 1 semana, 2 semanas, nós no início do casamento, o negócio começou a ficar meio esquisito. E nós sempre quando, de repente está um negócio esquisito, vamos buscar, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu lembro que nós marcamos um horário aqui com o pastor Roberto, viemos de Brasília aqui. Aí chegamos, pastor, tem um negócio estranho acontecendo, comecei a viajar, tal, ele falou o seguinte, olha, vocês não podem deixar as escovas de dente bater molhada uma na outra muito tempo. Senão vocês vão começar a se afastar e ela vai começar a viver uma vida de solteiro e você uma vida de solteiro. E isso vai dar um divórcio. Então, invista no teu casamento. Se você precisar viajar, leve ela junto. Gaste a passagem dela, pague o hotel dela. Eu sei que ele saiu dali, eu estava assessorando na época um deputado federal lá em Brasília, eu saí, já liguei para o deputado e falei assim, olha, a partir de hoje eu só viajo se a Angélica for junto. Ele falou, não dá, muito caro. Eu falei, então tá bom, então meu outro advogado, tá tudo certo. Deu umas 2 horas depois, ele me ligou, passa os dados dela aí que eu vou comprar a passagem para ela. Tá bom. Queridos, nós íamos para Natal. Ela ficava a semana toda no hotel. Ela não ia para a praia, eu estava trabalhando, ela estava no hotel. Mas à noite eu estava com ela. Certo? Só no final de semana que a gente dá uma passadinha na praia. Mas só que à noite eu estava com ela. Se fosse fazer um paralelo no nosso relacionamento com Deus, será que se fosse você e Deus, as escovas de dente já estavam secas? Porque você deixa de lado e você não investe no relacionamento? Relacionamento de intimidade com Deus requer intencionalidade. E se você tem alguma dificuldade, você precisa driblar essa dificuldade. Eu já compartilhei aqui algumas vezes que eu tinha uma dificuldade. Gente, eu não gostava de fazer tarefa. Eu era meio burroide, eu acho. Eu sempre tinha que estudar mais que todo mundo para conseguir a nota média ali. Mas sabe o que acontece? Eu falei assim, eu não gosto de fazer... Eu tenho que dar um jeito de não ser uma tarefa. E aí eu desenvolvi uma prática, eu vou tomar um chimarrão com Deus. Então, todo dia eu faço meu chimarrão. Hoje de manhã, Deus me acordou às 5h30 da manhã. Eu falei, puxa, eu te coloquei o relógio para despertar às 7h30, acordou às 5h30. Então eu vou tomar um chimarrão mais cedo. Aí fui lá, tomei um chimarrão mais cedo. Fui fazer meu devocional, refleti na palavra que eu ia pregar pela manhã e tal. Sabe o que acontece? Mude a forma, mas não perca a essência. Você precisa buscar intimidade com Deus. A oração é uma disciplina espiritual que precisa ser desenvolvida. A leitura da palavra é uma disciplina espiritual que busca intimidade. O jejum é algo que você precisa fazer para buscar intimidade com Deus. Não é só quando o negócio está pesado, agora eu vou fazer um jejum para ter a bênção. Não. Desenvolva a prática do jejum regular, porque isso gera intimidade. Então, olhando para a palavra de Deus, nós somos desafiados a orar continuamente, a viver realmente no investimento intencional com o Senhor. Porque quem medita,
É como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Você já viu árvores frutíferas perto do ribeiro? Ela dá frutos lindos. Você quer frutificar? Em todas as áreas da sua vida. Esteja meditando, vivendo a palavra de Deus, buscando a presença do Senhor. Josué 1, 8 e 9 diz lá: não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? Quer prosperar? Está aqui o caminho. Medite e viva. Requer meditar, conhecer e agir. Não negligencie princípios e valores. Viva por convicção aquilo que Deus colocou no teu coração.